Palavras de Chico Xavier. Aprendi desde muito cedo a venerar Nosso Senhor Jesus Cristo na fé que minha mãe me transmitiu desde os 2 anos de idade. Um dia, tendo perguntado a ela como orientar minhas preces, minha mãe ensinou-me a considerar Jesus como Nosso Senhor e Mestre. Nas rodopias do tempo, eu fui compreendendo que Jesus é realmente o guia espiritual da humanidade perante Deus, a quem nós chamamos, segundo o ensinamento dele mesmo, de Pai Nosso que está nos céus. Do livro Pão Nosso, Observação Primordial. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Está em Marcos, capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então à nossa prece inicial. Jesus, Mestre amado, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos aqui responsáveis pelo estudo de hoje e pedimos a Tua luz e a Tua paz, a orientação dos nossos guias e protetores, dos mentores desse trabalho, e que possamos, Senhor, também pedir por todos nós, em humanidade, encarnados e desencarnados, e que nós possamos, em Teu nome, mas principalmente em nome de Deus, dar por iniciado este estudo. O tema do estudo de hoje está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu 2º capítulo. Meu reino não é deste mundo. No 2º parágrafo desse capítulo, Kardec faz uma observação que reforça o que nós falamos algumas vezes em outros estudos nossos, que é a forma didática e lógica como o codificador compilou as obras que compõem o Pentateuco Espírita. Nos diz ele que discutir a questão da vida futura é importante estar entre os primeiros pontos a serem abordados no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós não entendermos essa vida futura, nós vamos ficar, nós não vamos ter, melhor dizendo, não vamos ter a oportunidade de assimilar tão intimamente o que compõe o restante do livro e das obras espíritas em geral.
Nós precisamos entender essa questão do reino que Jesus nos fala. Se nós observarmos lá no índice, né, do livro, a sequência dos capítulos, nós vamos poder ver que Kardec realmente procede assim, né, de uma forma bastante lógica, na colocação dos capítulos. Vejamos, no primeiro capítulo, o codificador nos diz o que Jesus veio fazer entre nós, encarnado. E no segundo, ele nos mostra quem é Jesus. Ou seja, ele nos explica a missão e quem é o espírito designado e capaz de cumprir essa missão. Quando abrimos a obra, Kardec nos faz entender que Jesus não veio destruir a lei estabelecida por Deus, a lei natural. Mas para os judeus daquela época, evidentemente, essas palavras, não vim destruir a lei, essa lei significava o quê? A lei mosaica, que era o norte desse povo a seguir. Eles seguiam exatamente essa lei. O capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, ele tem uma sequência interessante de subtítulos. Ele se divide assim: as 3 revelações e as instruções dos espíritos. Nessas 3 revelações, ele vai falar na sequência de Moisés, do Cristo, do Espiritismo e depois da aliança da ciência e da religião. Então, os 3 primeiros, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, eles apresentam as revelações de Deus aos homens. E o último, a aliança da ciência e da religião, ele nos alerta para a necessidade de cumprimento da lei natural sob uma ótica necessária da ciência e da religião. E elas, com certeza, se completam. E nesse capítulo, nesse item, ele ainda prepara o caminho para o capítulo seguinte. Meu reino não é deste mundo, que nos apresenta o quê? O mestre Nazareno a nos explicar que, sendo o seu reino de um outro mundo, aquele é muito mais importante do que esse que nós nos encontramos. E só para fechar, né, para colocar, né, essa sequência dos capítulos, né, que, como Kardec faz, no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ele nos diz onde nós poderíamos encontrar o mundo citado por Jesus. Para o capítulo de hoje do nosso estudo, Kardec utiliza os versículos 33, 36, 37 do capítulo 18 do Evangelho de João. Nós vamos utilizá-lo aqui no início desse estudo. Algumas outras referências à frente, nós vamos utilizar uma outra obra, o Novo Testamento, de tradução de Haroldo Dutra Dias, publicada pela FEB, muito boa obra, como tudo, né, que todas as obras todos os trabalhos são apresentados pelo Haroldo, que nós recomendamos realmente para se ter na nossa biblioteca. Então, vamos lá. Nesse trecho evangélico, Kardec destaca o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És rei?
Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. No segundo subitem do capítulo, Kardec vai falar da realeza de Jesus. Kardec aponta ali que o reino de Jesus não é deste mundo. Entendemos hoje, como cristãos, que o codificador está correto ao fazer essa afirmativa. Porém, na época do Mestre, encarnado aqui na Terra, a visão judaica ela era diferente. E nós precisamos lembrar aqui que Jesus era judeu e lidava com judeus. E eles aguardavam o Messias descrito nas Escrituras. E diversas são as interpretações dos historiadores e dos teólogos hebreus ao longo dos séculos a respeito do que foi ou de quem foi ou será o Messias. Existem inúmeras especulações a respeito do Messias nos livros de Melquisedeque, Salmos, Números, etc. Ao longo da história judaica, diversas interpretações levam ao Mashiach ben Davi. Mas em todas elas, o objetivo é cristalizar as características desse Mashiach como aquele que tem como missão reunir Israel. A palavra hebraica Mashiach, Messias, ela significa ungido. E existem diversos tipos de ungido no antigo Israel. Poderia ser um rei, de onde vem a utilização da palavra, não é? No nosso caso específico, ou um sacerdote. Também, lá no período patriarcal, alguns objetos eram ungidos quando consagrados ao Deus de Israel. Também, quando os patriarcas observavam uma determinada visão misteriosa em algum local, eles erguiam um altar, ali uma pedra como altar, e ela era ungida com óleo ao Deus de Israel. Mas essa prática, particularmente, esse costume, ele foi posteriormente proibido na própria Torá. Nós então devemos considerar no texto presente que a gente está estudando que o termo ele vai se referir a quê? A uma pessoa consagrada ao Deus de Israel. Nos dias de hoje, nós estamos nos referindo a uma pessoa específica. Tá? Mas o importante da nossa análise é entender o que se pretendia ou esperavam, né, do Messias, para que a gente possa entender o contexto realmente desse capítulo. Tá? No judaísmo, o Mashiach ben Davi, ele tem alguns propósitos específicos. Esses propósitos são reunir todos os dispersos de Judá em um só grupo na região de Israel. Ou seja, aquelas tribos, né, aqueles que se dispersaram ao redor de toda aquela região, deveriam ser reunidos na região de Israel. Reconstruir o templo sagrado, ou seja, o templo destruído em 586 pelos babilônios, antes de Cristo, né? 586 antes de Cristo, pelos babilônios. Depois, esse templo, depois que foi reconstruído, ele foi destruído novamente no ano 70 da era cristã pelo general Tito, né, romano. E elaborar um período de paz no mundo todo e fazer uma restauração ao período edênico, ou seja, ao Éden, aquele período em que havia a paz completa na Terra. Né? É aquele período dos animais selvagens, lidando com os homens, toda aquela tranquilidade que o Éden proporcionaria ao ser humano.
Né? Então, esse é um dos motivos pela não aceitação de Jesus de Nazaré como o Messias aguardado. Por quê? O comportamento de Jesus, a forma como ele abordou a libertação do povo hebreu, nada tinha a ver com uma atitude bélica ou política esperada pelos hebreus. Né? Então, para reconstruir, para reunir novamente o povo hebreu e cumprir essas exigências como Messias, teria que ter uma atitude, ou bélica, ou política, ou as duas. Né? E vamos ver um pouquinho mais à frente também isso. Um outro detalhe que também nos faz entender que os judeus também não aceitavam a visão que os cristãos tradicionais têm de Jesus, eles não aceitam Jesus como o Deus encarnado. Eles não aceitam a Trindade. Eles não aceitam o fato de alguém morrer pelos pecados de uma outra pessoa. Não aceitam os cristãos não guardar o sábado, fazer aquele período, né, de não trabalho. E os cristãos também não se alimentarem de alimentos considerados por eles como impuros. Outro item, não aceitam a intermediação de Jesus entre os homens e Deus, ou seja, o homem se liga para eles, né, se liga diretamente ao Deus. Não aceitam que os cristãos utilizem textos fora de seus contextos para apoiar suas ideias, algumas coisas que o cristão faria para encaixar dentro das ideias cristãs tradicionais os textos, ideias que eles querem passar. E rejeitam a genealogia de Jesus. Por quê? Essa genealogia ela está em Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 16, e em Lucas, capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 38. Eles não aceitam essa genealogia porque essa que foi colocada nesses dois evangelhos seria, né, a genealogia de José. E Jesus não é filho de José, né? Jesus é filho de Deus. Então José adotou Jesus. E na lei judaica, o adotado ele não herda as benesses da genealogia, né? Ele não herda isso. E por outro lado, também não poderia ser com Maria, porque Maria é mulher, né? E a mulher também, e essa cadeia, ela não pode ser a partir da mulher, tem que ser do pai, né? Tem que ser do homem, ok? Então esses são alguns pontos que a gente coloca pela não aceitação que os judeus têm de Jesus como o Messias. Outro item também que nós devemos observar nesse nosso estudo é o que Jesus pregava, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que os sacerdotes fiquem temerosos pelo poder carnal que eles tinham e também, claro, pela ortodoxia da sua religião, né? Mas esse receio do poder, né, da perda do poder carnal é muito importante, né, no ser humano, né? Então, como a tradução da palavra ungido é rei, eles também poderiam ter utilizado o quê? Esse termo, os sacerdotes poderiam ter utilizado esse termo para incriminar Jesus.
Então, vejamos o que diz o Evangelho segundo João, no seu capítulo 19, versículo 7, justamente quando Pilatos apresenta Jesus ao povo. Tá? Então diz, responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Essa tradução eu já tirei do Novo Testamento da FEB, a tradução do Haroldo Dutra. Tá? Então, ou seja, com isso, eles insinuavam o quê? Que Jesus se auto-ungiu, né? Colocando-se acima dos outros homens. Ou seria, ele seria um auto-oferecido a Deus. Então, é uma questão de utilização das palavras, né, para o intuito que tinham. Mais um detalhe, nos versículos 12 a 15 do Evangelho de João também, eles utilizam o termo rei efetivamente para incriminar Jesus, tanto na lei judaica como na lei romana, o que faria Pilatos capitular, né? Porque vocês vão ver a forma como eles colocam essa palavra rei e o que isso traria na visão de Pilatos. Então diz lá, desde então Pilatos buscava soltá-lo. Os judeus, porém, gritavam dizendo, se soltas a este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei contesta César. Então, ao ouvir essas palavras, Pilatos conduziu Jesus para fora, sentou-se no estrado, no lugar chamado Litóstratos, um pavimento de pedra, né? Em hebraico, Gabadá. Era a preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. Pilatos diz aos judeus, eis o vosso rei. Eles então gritaram, tira, tira, crucificai-o. Pilatos lhe disse, crucificarei o vosso rei? Responderam os sumos sacerdotes, não temos rei senão César. Então, nós vemos que é uma forma realmente de utilizar o seu conhecimento para o seu interesse. Tá? Bem, no cristianismo, a palavra Mashiach, ela foi traduzida para o grego como Cristo. Então, os cristãos, considerando Jesus de Nazaré como o Messias, aí então se fala Jesus Cristo, significando Jesus, o Messias. Ainda no segundo subitem do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec prossegue nos afirmando o seguinte: o título de rei se dá também às pessoas que se sobressaem e atingem a primeira ordem em uma atividade ou ideia. Realeza conquistada pelos méritos pessoais, e nesse sentido podemos atribuir a Jesus o título de rei. Então, nós vemos duas formas de visualizar uma mesma palavra. Aquela forma dos sacerdotes, em que, utilizando a palavra rei, iriam incriminar incriminar Jesus, perdão. E aqui Kardec já coloca de uma outra forma, longe da forma mundana que nós fazemos aos monarcas. Então aqui Kardec coloca o que? O rei é aquele, poderia ser colocado também, é aquele que o melhor faz. Um exemplo, o rei do futebol, o rei disso, o rei daquilo. E nesse ponto, realmente, Jesus seria rei aqui no nosso mundo, porque ele foi o melhor dos homens. Ele para nós, rei. Encarna enquanto encarnado, nós poderíamos até entender que ele fez reinado, sim, aqui na Terra, dentro dessa ideia de Kardec, enquanto foi o melhor dos homens, aquele exemplo que nós devemos seguir. E é o sentido
da afirmativa que fez a Pilatos, que o significado, né, trazia às pessoas que o escutavam e a sua posterioridade, que mais incomodava aos sacerdotes. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo, ele diz o quê? Ele mostra o quê? Apesar de não ter podido esclarecer aquele povo ignorante como era o seu reino, ele trazia a eles a ideia da importância maior da vida futura em relação à vida terrestre. Então, com isso, ele ensinava que o objeto das maiores preocupações do ser humano na Terra deve ser a vida futura. Que a vida na Terra, apesar de ser importante para a nossa evolução, ela é transitória. Então, através das bem-aventuranças, por exemplo, que por sinal é a sequência didática, se nós formos ver o índice, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, então, através dessas bem-aventuranças, Jesus vem mostrar comportamentos, causas e consequências que se deve ter em conta, né, nós devemos ter em conta na vida presente para alcançar a vida além da morte. Para cada uma dessas bem-aventuranças, existe um resultado. Por exemplo, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Então, o que deve se fazer? Ser manso, né? Ele exalta os mansos. Bem-aventurados os mansos. Qual é a consequência de ser manso? Herdar a terra. Então, os ensinamentos de Jesus, eles igualavam todos os homens. E isto poria em risco o poder temporal dos sacerdotes, naquela sua visão egoísta e profundamente arraigada ao conhecimento daquela época. Kardec lembra que os judeus tinham uma ideia muito precisa da vida futura. Eles acreditavam nos anjos, como seres privilegiados, né? o que fazia de Deus um Deus parcial. Né? Eles acreditavam que cumprir as leis de Deus tinha a recompensa era dada em bens terrenos. Acreditavam também que as calamidades públicas, as derrotas nas guerras, elas aconteciam em decorrência de uma desobediência que se teria feito às leis de Deus. Então, como poderia Jesus falar claramente, né, para um povo que seguia essas leis, as leis mosaicas, tanto a parte divina quanto a parte transitória, e que apesar de apresentarem o Deus único, eles ainda tinham esse Deus como colérico, vingativo? Como é que ele poderia falar do reino futuro se não apresentasse o Deus verdadeiro, o Deus bom, né? O Deus Pai? Mas ali era hora de avançar, né? Não cabia mais dentro do projeto divino a estagnação da humanidade naquele ponto. Tinha que avançar um pouco mais. Da manjedoura até ao Gólgota, né, depois do Calvário, né, a crucificação, a solução que Jesus, ou melhor dizendo, de Jesus para essa forma, né, para como mostrar aquilo ao povo, né, aqueles homens rudes, foi o quê? Foi o exemplo, a caridade e aquela linguagem simples e por parábolas que eles poderiam entender. Até a escolha dos companheiros de caminhada, ela fazia parte do planejamento, lógico, né? Então esses espíritos eram escolhidos, que Jesus escolheu, e eles se apresentaram na carne aptos para comunicação com aquele povo humilde, falando a mesma linguagem. E quando veio a necessidade de homens mais cultos para passar ideias um pouco mais rebuscadas, né, para o povo, para aqueles que
buscavam entender o Evangelho, vão se apresentar espíritos mais capacitados, como José de Arimateia, Paulo de Tarso, né? Da escolha dos pais terrenos que Jesus teve, né? Até aquele que o iria trair, foram cumpridos cada desígnio do Pai. E muitos daqueles com os quais o Cristo repartiu peixes e pães, né, naquela época, eles continuaram a vir através dos séculos para nos orientar em novas encarnações. E nós temos que ver também que Jesus, naquela época ali, ele já há bilhões de anos, ele era o Cristo. Ou melhor, ele era um Cristo. Ele já fazia parte da comunidade de espíritos puros que comungavam com Deus. Ele já tinha a capacidade de ouvir e trazer a palavra de Deus ao planeta. Ele já era o Verbo que se fez carne. Ele já compreendia Deus a ponto de poder afirmar, como ele fez para todos nós, né? Uma das coisas que ele nos disse: eu e o Pai somos um. Um em ideia, um em entender aquilo exatamente que o Deus quer. Então, apesar da sua realeza moral, né, da realeza moral do Cristo, o homem não a compreenderia, tendo que afirmar, né, Jesus teria que afirmar que ela não era desse mundo. Aí Kardec, ele nos ensina o que era preciso filtrar o que era eterno e o que era divino. A resumir a lei, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Revelar as penas e recompensas que aguardam o homem após a morte. E principalmente para que cada encarnado pudesse compreender a vida futura, mostrar um Deus diferente do apresentado por Moisés. Então isso Jesus teria que fazer, senão eles não compreenderiam. Então era necessário que o homem encarnado enxergasse Deus sob o mesmo ponto de vista que Jesus enxergava. Não, evidentemente, a gente não está querendo aqui que o homem daquela época já fosse um Cristo, né? Ele tivesse, não, mas a forma como se via Deus, ou seja, o Deus bom e não o Deus guerreiro. Já não cabia ali o Deus terrível, ciumento, vingativo, né? Cruel, implacável. Não cabia mais. Aí Jesus vem e apresenta o quê? O Deus imparcial, soberanamente justo e bom, manso, misericordioso. Aquele Deus que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não era mais o Deus de um povo único, mas era o Pai comum do gênero humano. Kardec nos coloca isso na Gênesis, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. É um capítulo muito interessante de se ler. Então, essa revelação dos reais atributos de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura, ela modificava profundamente as relações entre os indivíduos. Por ora, esses ensinamentos básicos eles bastavam para que a humanidade terrena pudesse caminhar ainda por alguns séculos, né? Apesar do Cristo saber que essa humanidade se afastaria dos seus ensinamentos. Aí, para retorno à pureza evangélica e a revelação daquilo que Jesus não pôde ensinar, ele prometeu o que para a gente? O Consolador. Para que o homem estivesse em condições, ou melhor, para quando nós os homens, estivéssemos em condições de compreender muito mais coisas. O Consolador viria ao tempo certo. E esse evento, o Consolador, ele se fez no chamado século das luzes,
aquele onde o ser humano já tinha a capacidade de compreender muitos fenômenos, que ele mesmo, mesmo sem conhecimento ou uma maneira de explicar esse fenômeno, eles já ocorriam há milênios, né? Os fenômenos espíritas já ocorriam, só que ainda não tínhamos condições de explicar. Então vem o Consolador para nos ajudar nessas explicações, né? Vem a ciência também para nos ajudar nessas explicações. Então, mais uma vez, Jesus e seus colaboradores fizeram a escolha e enviaram um outro espírito de escola para cumprir essa tarefa de trazer o Consolador. Quem? Hippolyte Léon Denis Rival. Então se faziam na Terra presente, através de médios diversos, né, os espíritos que ditariam ao codificador como era o reino de Deus, de Jesus, no mundo, no outro mundo. Foi estabelecida uma comunicação regular entre o mundo além e o mundo antes do túmulo. Surge então o Espiritismo para levantar o véu deixado de propósito pelo Mestre Nazareno. Para que, da mesma forma que ele, fazer cumprir a lei divina ou lei natural. Ou melhor, para nos relembrar o cumprimento que Jesus deu a essa lei, quando respondeu lá para o doutor da lei, resumindo a lei ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para explicar que a salvação não está nesta ou naquela doutrina, que ela está na caridade. Então, para mostrar ao homem de onde veio, para que veio e para onde vai, mas que a forma como utiliza o seu livre-arbítrio vai conduzi-lo como ele vai. Esse também é um detalhe importante. Então, como nos disse o codificador, a obra não está completa, pois carece de caminhar racionalmente, passo a passo com a ciência, que ao longo do tempo vai acrescentando novos conhecimentos aos ensinamentos iniciais que nos trouxeram os espíritos. Nunca, porém, elas entrarão em conflito com aqueles ensinos e nem com os princípios básicos da doutrina. Ela vai acrescentar alguma coisa que não era conhecido àquele tempo. Ela vai complementar, melhor dizendo, esses ensinos dos espíritos. E esses princípios básicos, o espírita ele tem sempre que ter em mente. Ou seja, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, nós como espíritas temos que ter esses princípios básicos em mente. E concluindo, Jesus jamais parou de nos avisar que seu reino não é deste mundo. Ele jamais deixou através dos seus enviados, nos ensinar a chegar ao seu reino. Agora, cabe a nós, avisados e conhecedores, escolher qual caminho trilhar para chegar a esse reino. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, lembrando das palavras do Espírito de Verdade: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E vamos à nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre amado, agradecemos a Ti, Senhor,
a oportunidade que tivemos de mais uma vez estar estudando a codificação, estar estudando o teu Evangelho, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e pedimos, Senhor, por todos nós que estamos aqui neste planeta, neste momento, um pouco mais sofrido, mas com certeza cumprindo os desígnios do Pai. Pedimos por todos nós que trabalhamos, que labutamos nessa terra para a nossa evolução. Pedimos que tenhamos sempre o amparo da espiritualidade amiga a nos conduzir, a nos orientar. E pedimos, Senhor, em Teu nome e em nome de Deus, principalmente, que possamos encerrar esse estudo na Tua luz e na Tua paz. Graças a Deus.